que não precisa nem a gente caso você queira mencionar alguma coisa, mas eu acho que não cabe nesse momento a gente falar do passado, né? Porque o passado ele vai servir para uma coisa, na minha opinião. Até porque a Juliana, eu presumo, já está em outro momento de vida. Já está em outro momento. Com outros focos, outros, né? Isso. Já visualizando um futuro que já está chegando, enfim. Exatamente. Agora, de qualquer maneira, né, Juliana, infelizmente, a gente traz aqui com muita frequência episódios não igual, mas relativamente parecido com o seu, envolvendo violência contra mulheres, e sempre abordamos essa questão de sinais que eventualmente a mulher observa e que ou não, né? E enfim, a questão da conscientização também. Eu gostaria que você falasse um pouco nesse sentido, como é que a gente pode ajudar, e você que efetivamente participou de um episódio desse de violência, como é que, de que maneira a gente pode dar um start nas mulheres para que elas prestem mais atenção, não é? Que está havendo ali sinais de que vai acontecer alguma coisa pior. Nesse sentido, eu gostaria que você falasse alguma coisa sobre. Seja bem-vinda. Sim, obrigada. Boa tarde, né, aos ouvintes. Primeiro, eu gostaria de fazer só uma retificação, que quando a violência acontece da forma que aconteceu, não se trata apenas de uma violência, e sim de uma tentativa de feminicídio. O feminicídio, ele tem como característica atingir a identidade da mulher. Que é a identidade da mulher? É o rosto da mulher, é o que torna ela feminina, é o que você reconhece ela como uma mulher, são os traços femininos. Então, o que aconteceu comigo foi uma tentativa de feminicídio, não uma agressão. A agressão é diferente. Então, assim, é importante estar atento a isso para que não haja nenhuma confusão na nomenclatura. Pode parecer. Eu que falei uma grave agressão, né? Mas que realmente é uma tentativa aí de feminicídio. Você tá respondendo. É que às vezes as coisas começam com graves agressões ou pequenas agressões e vão evoluindo até eventualmente chegar a esse ponto, né? Exatamente. Mas o episódio específico, seu não. Trata de uma tentativa de feminicídio. Juliana, mais uma vez, boa tarde, bem-vinda aqui ao Via Certa 96, ao vivo para todo o estado do Rio Grande do Norte, pelas plataformas digitais e pelo Dial. Eu quero saber o seguinte, Juliana, você hoje, eu vendo os seus stories, eu acompanhando você nas suas redes sociais, você tem desempenhado um papel de suma importância para a sociedade. Isso para educar os homens, os ímpetos violentos de certos homens, e também para mostrar para as mulheres que elas são muito mais do que elas pensam, do que elas acham que certos homens falam que ela é. Uhum. Como tem sido esse trabalho seu, como que você tem ouvido os relatos, como esses relatos chegam para você, como você tem comportado dessa forma, da forma que você ouviu isso, assim, como tem sido esse trabalho nas redes sociais e principalmente também em palestras e eventos, que eu sei que você também está passando por isso. É um trabalho de construção frequente, é tijolinho por tijolinho. A maioria deles tem tido uma repercussão grande das minhas participações, de homenagem que eu recebi, de depoimentos que eu dei. Só que assim, também tem alguns que algumas pessoas não têm conhecimento, ou têm menor, que ir no interior do estado, falar com mulheres que não têm tanto acesso à informação assim, que acabam passando por esse tipo de violência, porque a Lei Maria da Penha, ela prevê a violência em vários aspectos, não é só a violência quando chega de fato a agressão. Existe a violência psicológica, existe a violência patrimonial, existe a violência física. Então, tem gente que pensa que violência é só quando chega realmente às vias de fato, mas não é. A violência... A psicológica, né? A violência é quando você é tratada de um modo que você não é digno do ser humano. Quando as pessoas falam com você, né, principalmente os abusadores, né, a pessoa que você está se relacionando, diminuindo você, deixando você num nível que você não merece estar, tratando você de uma forma, diminuindo, ridicularizando, menosprezando. Uhum. Então, assim, muitas vezes você tem até a autoestima boa, mas você acaba sendo lapidada de um modo ruim. Sim. Para achar que você não é
aquilo que você sempre passou a vida toda construindo para ser aquela mulher. E nesses encontros, nessas palestras que você tem feito aí a nível do Rio Grande do Norte, você tem observado que as mulheres, de um modo geral, têm essa consciência ou está distante essa realidade? Eu percebo assim, que no fundo todas nós sabemos quando tem alguma coisa de errado acontecendo. Só que a gente releva. O que está faltando? Uma conexão? O que está faltando para que... Está faltando a gente relevar menos. Está faltando a gente procurar o melhor das pessoas muito fundo. A gente tem Juliana, me corrija se eu estiver errado. Culturalmente, a gente tem uma sociedade machista, né? Como você estava conversando antes aqui, enraizada. Você estava conversando antes aqui do programa que a mulher ela é doutrinada, ela é ensinada a suportar tudo isso, né? A suportar esse relacionamento muitas vezes abusivo, muitas vezes não tem nem a violência física, mas tem essa violência psicológica onde rui, né? Onde deixa a mulher em ruínas, onde deixa a mulher completamente ali destruída. Eu quando vi a cena, o vídeo, né? Da sua tentativa, da tentativa que foi feita contra você, né? De feminicídio, eu não consegui ver até o final. Porque é muito chocante, é muito forte, é muito revoltante como é que uma pessoa bem maior que você, de um porte físico muito maior do que você, seja capaz de uma covardia tão grande quanto aquela. Você saiu extremamente machucada dali, a gente via nas imagens o quanto você estava machucada dali, e eu acho que o Brasil inteiro acompanhou o processo de recuperação, né? O processo onde você estava no hospital, estava sendo reconstruída, principalmente psicologicamente, que eu acho que é uma reconstrução, né? É uma reconstrução, inclusive, para que você possa seguir sua vida, encarar outros relacionamentos, confiar em outras pessoas, que isso é um processo que leva tempo. Eu vejo que você, inclusive, se emociona quando a gente fala sobre isso, quando a gente toca, porque eu sei que é uma ferida que ainda está muito aberta, mas é uma ferida necessária que a gente toque para que você possa ser uma peça fundamental, né, na transformação de vida e para salvar vidas de outras mulheres que muitas vezes estão acompanhando a gente agora e não têm a coragem, não se sentem encorajadas, né, a combater esse tipo de violência que elas convivem. Você identificava esse tipo de violência dentro do seu relacionamento? E se você identificava, você não tinha essa percepção ou não tinha o entendimento de que peraí, é hora de parar, é hora de sair. É culpa dessa cultura? É culpa exatamente das mulheres serem doutrinadas e ensinadas a conviver com isso? Também tem essa parcela de culpa nessa doutrinação. Só que assim, a gente tem que entender num aspecto maior tudo isso que acontece. Existe uma coisa chamada dependência emocional, que financeiramente eu nunca dependi dele para nada. Só que existe a dependência emocional, que é você achar, inclusive ele falava isso, é você achar que se você não estiver com aquela pessoa, você não vai conseguir mais estar com ninguém, que era a coisa que eu ouvia. Isso é um tipo de violência. Olha, se eu não quiser você, ninguém mais vai querer. Então, assim, comum, né? Depois de um tempo, você começa a acreditar. O nosso cérebro, ele tem a neuroplasticidade. Ou seja, ele é capaz de se moldar na medida do tempo que vai passando, você vai ouvindo. Isso é científico, não sou eu que estou inventando. Então, assim, ele vai moldando as coisas que você escuta, a realidade que você vive. A própria repetição de quem está falando ali, afirmando, né? Vai fixando de alguma maneira. Exatamente. Né? Então, você acaba acreditando naquilo e tomando como verdade absoluta. E você pensa que não, que é forte, que não vai ser afetado por isso. Quando você vê, você está no meio do ciclo do abuso. Então, aparentemente é muito fácil, principalmente para pessoas como eu, que tem instrução. Por que você não saiu antes? Mas por que você deixou chegar a tal ponto? Só que assim, a culpa nunca vai ser da vítima. Nunca, não. Nunca. Ô Juliana, a gente vê no interior do estado, né, ou até mesmo em grandes centros, que os homens, eles, por conta dessa cultura machista, eles são manipuladores. E às vezes começa a engravidar a mulher. Engravida, pra ela não sair de perto. Aí quando a mulher tá perto de sair, tá tendo a força, aí engravida de novo. Eu diria que isso é em consequência ao cubo, né? Mas enfim, é a realidade. Vai agindo assim. Eu conheço alguns casos, né? E tem também a questão da dependência financeira, né? Que isso aí muito bem. Deixa a mulher muito presa. Ela acha que ela não tem condição, porque ela adquiriu aqueles filhos todinhos, de viver sem o marido e com aqueles filhos todos, né? Às vezes o marido até ameaça, você vai ficar com esses meninos aí sozinha.
E como se proteger disso? Qual a dica que você passa? Porque esse programa aqui, hoje, ele tem um intuito principalmente de ser educativo, né? Educar as mulheres, mostrar para as mulheres como fugir desses laços aí. Inclusive foi muito bom você ter levantado esse ponto, porque nós temos uma decisão favorável em relação a isso, porque esses últimos meses foram meses importantes, o agosto, inclusive, eu não sei de quando foi a decisão do STF, mas agora as mulheres que são vítimas de violência doméstica. Isso, eu queria que você falasse sobre isso. Elas têm direito, mesmo aquelas que não contribuíram no INSS, elas têm o direito de receber um auxílio de um salário mínimo para exatamente que fugir dessa violência financeira. Então, assim, é um modo de ter a quem recorrer, né? Essa ajuda para que ela... Claro que um salário mínimo é básico, mas assim, para ela sair de dentro da casa daquele agressor, daquele pontapé abusador. Inicial. Um pontapé, mesmo que seja para mover de algum modo, fazer alguma coisa para vender, ter capital de giro, um pouquinho. Para ajudar no recomeço, né? Recomeçar. Agora, Juliana, você deve ter a consciência que hoje virou uma referência nacional, não é? Em função desse episódio. E aí eu lhe pergunto, como estão os projetos? Então, antigamente eu não tinha propósito, né? Eu tinha o ideal de ser uma adulta, que trabalhasse, uma adulta funcional, que trabalhasse, que estudasse, que treinasse, que fizesse as coisas que eu gosto. Só que hoje em dia eu tenho um propósito, e esse propósito é de conscientização. Eu acho que se eu for em um interior com 500 mulheres e uma escutar o que eu falo e eu fizer a diferença na vida dela, exato, eu acho que eu já fiz algum papel importante, eu já fiz uma diferença na vida de alguém e na sociedade. Então é um trabalho de formiguinha, aos pouquinhos mesmo, que vai cortando as folhinhas e aí a gente vai dissipando a informação até que ela se propague.